Olá, mãe incrível! Hoje nós vamos embarcar numa viagem, numa jornada muito interessante para continuarmos descobrindo os caminhos dos nossos pequenos, esse caminho feito com muito amor, essa trajetória dos nossos pequenos neurodivergentes. Nós vamos falar hoje sobre o currículo tradicional e traçar algumas considerações que esse currículo tradicional não funciona para o cérebro neurodivergente. Vamos lá, direto para a aula. Vem comigo. Bom, currículo escolar tradicional versus cérebro neurodivergente. Como o currículo foi criado? Foi criado no modelo industrial, lá no século XIX, com ensino padronizado. Esse ensino onde que a gente vê até hoje com aquelas carteiras enfileiradas, né? Modelo de sala de aula, quadro negro, isso é do século XIX. Então, isso, com o tempo, a sociedade muda e os processos, né? O modelo continua o mesmo. Então, esse ensino padronizado, esse ensino geral, foi criado lá no século XIX, com ênfase em fazer aquele ensino em massa, né? Você coloca ali 30 alunos numa sala, ensina os 30 alunos do mesmo jeito, fazendo cópias, com abstrações, com enunciados abstratos, com aulas abstratas, forçando muito a memorização. Naquela época nem existia ali, né, o Google nem pensar ali na questão do auxílio, inteligência artificial nem se falava. A avaliação era feita por modo escrito, um aluno médio para um aluno médio que esse aluno não existe. Então, você colocava ali mais ou menos uma avaliação na média do aluno médio e ele passava se fosse acima da média do aluno médio, pré-definido pela escola. Se aquele aluno não tivesse na média dos outros alunos, ele era reprovado. Ele é reprovado, continua assim ainda, infelizmente, esse modelo. Então, o problema não é o seu filho. Está vendo que o problema é o modelo? Então, primeira coisa, outro pilar também, que nós aqui na mentoria Neonovia a gente sempre deixa claro para as mães, é que o seu filho é muito inteligente, seu filho não está, seu filho está tendo dificuldade com o dever de casa, não é porque ele é preguiçoso ou porque ele não quer fazer, é porque é o modelo da escola que não está sendo adaptado para o caminho de conhecimento do seu filho. É só isso, é só descodificar, né? Só transformar o modelo que é feito para o modelo do século XIX e trazer esse modelo para a atualidade. É isso que nós vamos fazer juntos. Mas só de entender isso já abre uma clareza e dá uma tranquilidade para você, mãe, muito significativa, né? Porque você sabe, mãe, que e às vezes pela ajudar o seu filho, né, para tentar ali fazer com que seu filho faça o dever de casa, às vezes você não entende muito o porquê que a escola está pedindo aquilo e como que aquele dever vai fazer com que auxilie na autonomia, no foco, na organização, na compreensão do dia a dia da rotina do seu filho. Você se pergunta onde eu vou usar isso na prática. Nós mesmos, quando estudávamos aquelas matérias, a gente pergunta quantas vezes a gente usou aquilo que a gente aprendeu no nosso dia a dia, decorando
quais são os afluentes do rio, sei lá o que eu nem lembro mais, enfim. Nunca usei, porque a minha formação é de direito, nunca usei uma raiz quadrada, não quero usar, não gosto. Então, quer dizer, são coisas que se precisar de usar, eu tenho recursos para usar, ferramentas para me auxiliar, inteligência artificial para me auxiliar. Então, hoje as coisas mudaram, né? É assim, é a minha opinião, né? Claro que tem cientistas que falam, que entendem de outro modo, e eu respeito, mas para esse aspecto prático da aula, que apenas no dever de casa, nesse contexto, é interessante você, mãe, entender que o currículo tradicional não foi feito para o seu filho, é exatamente isso que eu quero falar. E como o cérebro neurodivergente funciona? Processamento diferente de diferentes estímulos. Por exemplo, ele tem dificuldade com abstração sem contexto, instruções longas, múltiplas demandas simultâneas. Então, isso é fato. Então, quer fazer com que o cérebro fique travado, você coloca abstração, né? Você coloca ele no campo assim ele imaginar aquilo, né? O contexto do enunciado tem que ser um contexto concreto, principalmente com o que ele está vivendo. É ideal que ele esteja vivendo ali naquele momento. Então, se você for poder, de repente, estar estudando substantivo com o seu filho, você pega o objeto que está na frente dele, uma borracha, um substantivo. Né? O lápis é um substantivo, é um objeto, e aí começa a contextualizar, concretizar o que está abstrato no enunciado. E sem instruções longas, aquele enunciado que você vai falando, na hora que vê, até a gente mesmo, na hora que vê, o que ele está perguntando mesmo? Não é isso, as coisas são objetivas. E uma coisa de cada vez. Se o enunciado está pedindo, vamos supor que vamos criar uma múltiplas demandas, de repente no substantivo. Identifique o substantivo, põe o substantivo, separe os substantivos em uma coluna e circule os substantivos abstratos. Pronto, são 3 comandos dentro de uma frase só, dentro de um enunciado só. Você, mãe, vai ter ali já um método de pegar e separar cada comando, e cada comando é feito de uma forma separada, é um dever único, em momentos posteriores. Faz um, dá um tempo, faz o outro, dá um tempinho, faz o outro. Ok? Então, esse é como funciona. E uma necessidade de previsibilidade. O seu filho precisa de prever. Qual que vai ser o próximo passo, mãe? Então, você vai ter uma missão de uma técnica. Você é a técnica do seu filho no dever e vai falar com ele, olha, o próximo passo está ali. É como se fosse numa viagem. E o seu filho vai falar assim, olha, qual é a próxima cidade que nós vamos passar? Olha, nós vamos passar por tal cidade, mas não chegou ainda no final, não. Mas depois dessa cidade, na hora que chega naquela cidade, você explica para ele, quando ele travar, e na hora que ele estiver fazendo outro dever, falar, a próxima cidade é essa. Né? Você vai ter que também colocar uma funcionalidade, porque eles são muito inteligentes e muito práticos. O seu filho precisa de ter uma função. Eu preciso disso para aquilo. Né? Organização visual e também um sentido prático. Então, no autismo, o que realmente acontece? O pensamento concreto e dificuldade com linguagem implícita. Necessidade de instruções claras, começo, meio e fim, rotina estruturada. Então é isso. Ele tem essa necessidade de instruções claras, instruções concretas, com começo, com meio, com fim, com rotinas estruturadas. Esse é o seu papel, mãe, de colocar ali passo a passo para o seu filho. Olha, depois, filho, nós vamos fazer isso, tá bom? Depois vamos fazer aquilo. No seu tempo, filho, você está cansado? Vamos parar. Não quer escrever? Não vamos escrever. Quer desenhar? Vamos desenhar. Ok? No TDAH, o que acontece? O déficit de funções executivas.
a dificuldade é iniciar a tarefa. Aqui, mãe, você tem uma missão muito, muito legal, que é a forma que você conhece seu filho e já vai saber qual é o momento certo dele iniciar essa tarefa, de repente fazer as tarefas nos mesmos horários, no mesmo lugar, um lugar que é assim organizado no sentido de ter mínimas estímulos, apenas o que precisa, de repente um caderno, um lápis de borracha, exemplo, né? O que ele precisar para fazer as tarefas, tesoura, o que for, tudo bem, mas evitar também muitos estímulos, manter a atenção, planejar e organizar. Então, o currículo tradicional exige exatamente essas funções, que não é o caso do seu filho, né? Já na dislexia, não é déficit intelectual, a diferença no processamento fonológico, o currículo tradicional é excessivamente textual, pouco multimodal. Bom, a aprendizagem ocorre quando há segurança emocional, sentido, previsibilidade e o estresse bloqueia o córtex pré-frontal. Então, um pilar que nós vamos agora, a partir dessa aula, mãe, fazer é que segurança emocional é fundamental. Eu digo que são três pilares para você, mãe, começar agora o dever de casa com seu filho. O primeiro é o engajamento. Então, esse início que a gente falou ali atrás, o início do dever, esse engajamento, você já começa a perceber o que atrai o seu filho para fazer o dever. Qual é a brincadeira que você vai fazer com ele para que ele se engaje no dever. Esse é o início. Engajou, brincou, uma coisa lúdica, introduz o dever. Ok? Primeiro pilar. Segundo pilar, a emoção. Sentir que ele está emocionalmente seguro, que ele está ali tranquilo para fazer, ele está à vontade de fazer. E o terceiro pilar, que é importante, ele não vai fazer aquela atividade uma vez só e pronto, não. O que é importante é a repetição. Você repete aquilo, mas repete até você perceber que ele criou aquele caminho neural, aquela sinapse. E aí você já começa depois a caminhar no processo de colocar mais coisas em cima e ali você vai percebendo a evolução. Então, é um planejamento, né? É um processo de auxílio muito importante, sem cobrança. Ok? Vamos voltar para cá. Então, o que a gente... porque esse estresse bloqueia o córtex pré-frontal. Okay? Tá. Então, o currículo funcional. Conteúdo conectado à vida real. Então, é muito importante que o currículo funcional, que é na verdade, a adaptação do currículo regular para o currículo funcional, ele traduz o conteúdo da vida real, né, o cotidiano, a rotina do seu filho. Então, é muito importante você trazer aquele enunciado abstrato que, de repente, não tem muito a ver com o seu dia a dia, transforma ele no seu dia a dia, você só muda um pouquinho o contexto, mas a ideia é a mesma, né? Por exemplo, vamos só um exemplo, seu filho gosta muito de ir no supermercado e gosta muito de comprar leite e comprar biscoito. Você coloca o dever de casa naquele contexto de ir no supermercado e comprar leite e comprar biscoito, né? Lembra, filho, quando você fez isso? Então, isso é quando você comprou o leite, leite é substantivo, né? E você gosta do leite desnatado, né? Já como é leite desnatado, substantivo adjetivo. Aí você vai, no supermercado, e você vai colocando elementos ali, principalmente no português, no dia a dia dele, vai ensinando ele da classe gramatical, por exemplo, né?
uma linguagem simples, objetivo claro, com passos, passo a passo, com muita paciência, e ter uma avaliação funcional. E uma avaliação muito importante. Você, mãe, está avaliando ali no seu filho o quanto ele está evoluindo no aspecto pedagógico, ok, mas também no aspecto da autonomia para que ele seja uma pessoa que seja ali treinada para que ele tenha um máximo possível da sua cidadania ampliada, o máximo da sua personalidade ampliada. Então, essa personalidade que reflete lá no Código Civil, ela é uma obrigação, né? Não é um favor, ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Gostei muito dessa aula. Para dizer para você, mãe, que o problema não é seu filho. Nós estamos aqui justamente para deixar claro isso e deixar claro que a adaptação do currículo para o seu filho não é um favor que a escola está fazendo para você e para o seu filho. É uma obrigação legal. O desenho universal para a aprendizagem, o DUA, que ele é uma obrigação legal em várias leis, principalmente na Lei 13.146 de 2015, ele exige que a escola faça adaptação para o seu filho. Então, esse modelo do século XIX que nós vimos, isso já se foi há muito tempo. Nós estamos numa outra era onde que esse aluno médio não existe. Cada aluno precisa de um apoio e a escola precisa de adaptar ao seu filho. Não é o seu filho que tem que adaptar a escola tem que adaptar o seu filho. Essa é a nova premissa das escolas modernas e que se as escolas não adaptarem a isso, elas vão ter consequências jurídicas seríssimas. Compliance educacional vão ter ali riscos tremendos, reputacionais, né, de danos para a escola, e isso qualquer gestor não quer que isso aconteça. Então, você, mãe, pode exigir um direito seu, que é a adaptação curricular, para que seu filho tenha uma maior efetividade no aprendizado. Ok? Bom, espero você, então, na próxima aula. Foi um prazer, essa aula foi muito legal. Obrigado, mãe. Até a próxima. Tchau, tchau.